Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista, bíblico, blibista, também comentarista judaico, hebraico e grego. Também somos comentarista também das culturas bíblicas e também da etimologia bíblica e da mitologia bíblica também. Somos também comentarista da exegese avançado e também da hermenêutica avançado. Somos também comentarista da palavra expressão bíblica, nas lições também, as lições bíblicas também. Somos comentarista das lições bíblicas CPAD, para a glória de Deus. Também somos comentarista também da escatologia bíblica. Vamos para mais uma pauta, mais uma enquete, mais uma paraxá, né? Como se diz, a palavra de Deus, né? Uma porção sagrada da palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, conhecido como o homem da maçã de ouro e também conhecido como o homem da paraxá, que quer dizer palavra, porção sagrada. Então vamos para mais uma lição bíblica. Esta lição bíblica que eu estou fazendo no vídeo é a lições bíblica de número 6, que será realizado no dia 5 de fevereiro de 2023, cujo tema é o avivamento no ministério de Pedro, ou Petrus, ou Kepas, ou Cefas. Então, vamos lá para o comentário. Primeiro ponto de vista, o que devemos fundamentar é que o avivamento no ministério de Pedro, ele contém 6 fundamentos essenciais no ministério de Pedro em um avivamento, na vida de Pedro. Primeiro fundamento, vigilância e oração, pois a carne é fraca, baseada no livro de Mateus 26 e versículo 41. Segundo fundamento, modelo de oração e ensinamento por Jesus, Mateus 6, versículo 9 até o 13. Terceiro fundamento, línguas e manifestações de Deus e no Espírito Santo de Deus. Livro de Atos, capítulo 10 e versículo 45 e 46. Quarto fundamento, no avivamento do ministério de Pedro. O quarto fundamento do ministério da vida de Pedro no avivamento. O batismo no Espírito Santo, em posição de mãos. Atos 19, versículo 1 até o 6. Quinto fundamento do avivamento no ministério de Pedro. Falar em línguas e a prática do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Sexto fundamento do avivamento no ministério de Pedro. Não deve haver proibição para falar em línguas. 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 39. Então, esse é o primeiro ponto de vista, que existe 6 fundamentos ao ministério de avivamento na vida de Pedro. Segundo ponto de vista, esse poder transformador capacitou o apóstolo não apenas a operar milagres, mas como também testemunhar a fé em Jesus Cristo por meio de uma mudança de caráter. Isso mesmo, se você pensou que a transformação foi tremenda, foi realmente tremenda e radical na vida de Pedro. A transformação na fé em Jesus fez que a vida de Pedro teria um novo caráter. Vamos observar as 3 formas na vida de mudança na vida de Pedro. Na vida de Pedro, a gente podemos utilizar alguns nomes gregos ou como nomes também em hebraico. O nome de Pedro no aramaico é chamado de Kepas. O nome de Pedro no grego é chamado de Petrus. E também Pedro pode também ser chamado de Cefas. Isso mesmo. Primeira forma, destaque a característica de apóstolo Pedro na experiência do Pentecoste. Este foi
uma das mudanças do seu caráter, né? O Pentecoste fez algo terrível na vida dele, fez a mudança e teve experiência. Segunda forma, compreendeu o impacto do batismo do Espírito Santo no caráter de Pedro. Isso mesmo, Pedro compreendeu, né, o impacto fundamental e o pilar fundamental do Espírito Santo sobre a sua vida. Terceira forma, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja mediante a experiência. Então, quem tem o Espírito Santo e vive uma vida de avivamento espiritual, ele tem experiência e vive meditando na palavra de Deus. Terceiro ponto de vista, Pedro antes do Pentecoste. Pedro negou 3 vezes Jesus. E qual foi as fórmulas que Pedro negou? Quais são os 3 elementos fundamentais que Pedro negou? Primeiro, o galo cantou 2 vezes ou 3 vezes? Segundo, foi realmente galo que cantou? Ou uma linguagem de expressão bíblica que revela uma história por trás desse versículo? Sabemos que devemos ter o dever de examinar as Escrituras, não se esqueça disso. Então vamos lá. Primeira vez que Pedro nega Jesus está no livro de Mateus 26 e versículos 69 ao 70. Livro de Mateus, capítulo 26 e versículos 69 e 70. Ele começa a negar pela primeira vez diante de uma criada. Isso mesmo, a primeira vez que Pedro negou. Depois que nós olhamos a segunda vez ele nega diante de outra empregada. E disseram que viram ele com Jesus. Uma empregada que diz que viu ele com Jesus. Livro de Mateus, capítulo 26, em versículos 71 e 72. A terceira vez que Pedro nega a Jesus. Pedro negou Cristo diante de várias pessoas e negligenciou e requerimento de realmente de negar Jesus perante a próprio Senhor Jesus. Pedro negou Jesus perante Jesus e diante do povo. Olha só que coisa tremenda. Então essas são as 3 fórmulas, os 3 elementos de negar, né, Pedro. Pedro negou diante de uma criada, depois Pedro negou diante de uma criada que conhecia Jesus e até Pedro, e provavelmente agora Pedro nega pela terceira vez perante a multidão e perante a Jesus. Pelo contrário, quando ressultando, o anjo disse às mulheres que fosse dar boas novas aos discípulos, e o nome de Pedro foi destacado, e o Senhor não desprezou Pedro, por Pedro ter negado 3 vezes e 10 formas, em 3 elementos. Pedro não foi desprezado, mas sim destacado diante do mensageiro, do anjo do Senhor. Isso está escrito no livro de Marcos, capítulo 16 e versículo 7. Quarto ponto de vista, o Espírito Santo transformou a Pedro. Até então, espiritualmente, era ele fraco. Quando antes de ele ser transformado pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro era fraco. E o apóstolo do Evangelho de Cristo, agora ele é forte. Agora, quando nós olhamos a página 42, há um erro de biografia. Se vocês não sabem, existe um erro de biografia histórica, gravíssimo, isso mesmo. Porque se a gente pegar e ler, e a gente expressar da mesma formalidade que está dentro da escrita, dentro da lição, a gente vai acabar criando uma história em cima de uma história que não existe. E o que eu estou dizendo sobre essa 6ª lição que será realizada no dia 5 de fevereiro e o que é que está errado?
Então vamos lá para a página 42, que é a página da lição 6. Então vamos lá observar o que está errado na lição 6. Vamos ver agora onde está esse erro. Vamos observar, né? Já terminei a revista dominical de estudar, se vocês não sabem, né? Eu já terminei, tá toda marcada, toda grifada, pode olhar, ó, tá toda grifada, toda marcada, ó, para a glória de Deus. Então vamos lá observar na lição 6. Lição 6, lição 6, lição 6, lição 6, aqui, lição 6, página 42, aqui, ó, página 42, aqui, o que tem aqui que está errado diante de vocês, que vão estar aplicando, vocês professores, vocês mestres, vocês doutorados, o que aqui tem de errado? Vamos observar. Está falando aqui assim, ó, dessa forma. Juntamente, João Pedro chegou à porta formosa no templo em Jerusalém, e eles viram um paralítico pedindo esmola em um lugar que dá-lhe ao pedir, e chegou o Espírito Santo. E o apóstolo ordenou ao paralítico que se levantasse e andasse, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Mediantemente, o homem foi curado e entrou no templo saltando e louvando a Deus. Então, peraí. Aonde? Porque na minha Bíblia e na sua Bíblia, diz que quando Pedro usou o nome do Senhor Jesus, ele não andou. Então, quem é que está errado? A revista ou a Bíblia? Então, fica este comentário. Na verdade, eu descobri 7 erros dentro da revista das lições bíblicas, de biografia. Então, quando nós olhamos a página 42, a gente começa, peraí, tem alguma coisa aqui de errado, porque Pedro disse no nome do Senhor Jesus, e ele foi curado imediatamente e entrou no templo? Não, a minha Bíblia não diz isso, e nem a sua. A minha e a sua diz que quando ele usou o nome do Senhor, ele não se locomoveu, ele não fez nada. Mas o poder e a virtude que estava dentro, introduzido sobre a vida de Kepas, na vida de Pedro, na vida de Petrus, olha só o que aconteceu. Ele estendeu a mão e quando ele pegou, ele foi curado imediatamente para a glória de Deus. Então, essa é a verdade. Então, tomamos cuidado e examinamos essa escritura e a revista dominical também. Então, vamos lá. O livro de Atos mostra, né, a ordenança do paralítico. E levantou-se e anda em nome de Jesus Cristo. Imediatamente, o homem foi curado. Não aconteceu isso. Realmente não aconteceu e não saltou. O que eu estou dizendo é que só foi acontecer quando ele pegou na mão. Então vamos lá, essa história está escrita em livro de Atos, capítulo 3, versículo 10 e 11. Olhamos a biografia direito, né? E apesar que sabemos que tem doutorados e mestrados que fizeram a revista CPAD, né? Então vamos lá. Então Pedro pegou pela mão e foi curado e liberto. E Pedro, avivado em outras ocasiões, imediatamente o Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões, como também no livro de Atos, capítulo 4, versículo 1, isso mesmo. Quinto ponto de vista, a igreja de hoje, o avivamento pentecostal. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haverá uma grande falta de fé, uma revelação, desce a uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso está escrito na biografia de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Então, é uma revelação de Deus dizendo para o povo e alertando o povo: será que haverá fé quando ele voltar? Então, vamos lá a outra observação. No tempo da multiplicação da iniquidade, por essa razão, Jesus alertou aos seus discípulos para os principais características nos fins dos tempos. O avivamento espiritual é uma necessidade mediante a igreja
e a todos ao espanto pelo grande dia do arrebatamento do Senhor. Sexto ponto de vista, Pedro negou Jesus 3 vezes diante de 2 criadas, perante a várias pessoas diante de Jesus. Segundo, o impacto do ouvintes da pregação de Pedro. Pedro pregou e teve grande impacto para a glória de Deus. E muitos converteram-se na palavra do Senhor a respeito do seu testemunho. Terceiro, a pregação de Pedro após os milagres do coxo. O apóstolo Pedro, a ocasião de milagre para pregar a respeito da morte de Jesus. Ele utilizou esta pregação. Então, nós observamos completamente que Jesus fez tudo, né? Quero deixar a todos com a paz do Senhor Jesus. E este é o comentário da lição 6 para a glória de Deus. Shalom.